Vamos falar sobre sonhos. Eu sonhei com alguma coisa. As pessoas costumam falar para mim assim: seu Marcelo, você vai desculpar, mas olha, eu nunca sonhei. E se eu sonho, não lembro de nada. Então vamos fazer alguns comentários aqui. Depois eu vou ler algumas coisinhas que eu anotei e a gente vai comentando. Vamos falar um pouquinho sobre sonho, hein? Vamos responder algumas dúvidas que eu juntei todas as dúvidas e para depois resumir nesse vídeo aqui, para falar sobre sonhos, né? O que é o sonho, como que acontece o sonho, para que serve o sonho. E eu acho que vocês vão gostar, vai responder as suas dúvidas também, de várias pessoas, né? Na realidade, todos nós sonhamos, porque o sonho nada mais é do que aquela viagem que o espírito faz em desdobramento durante o sono físico. Então, quando nós dormimos, o nosso corpo permanece em descanso e o espírito, né? O espírito então se despreende do corpo e vai para a espiritualidade, vai para a erraticidade, mas ele permanece unido ao nosso corpo. Já falei sobre isso outras vezes. Nessa pequena separação, eu falo pequena, né, porque é rápido demais, assim, ao simples toque, e o espírito retorna para o corpo. Mas por quê? Como assim toque? Eu estou dormindo, o meu espírito está em algum lugar. Geralmente os espíritos, nós em espíritos, né, enquanto o nosso corpo descansa, o descanso do corpo físico é muito importante e muito necessário, porque é um momento em que o corpo vai repor, o organismo humano ele vai repor, né? Ele vai recompor as energias que gastou durante o dia, os órgãos já um pouco mais tranquilos aí, porque o corpo está parado, vai se refazendo, vai fabricando as enzimas, as proteínas, vai fabricando tudo. E o espírito dá aquela saidinha. Mas todos nós sonhamos. Então, eu estando ali dormindo, um simples ruído, por exemplo, eu acordo, nossa, coisas de segundo, não é verdade? Você está naquele sono gostoso, daqui a pouco você, vamos supor, cai alguma coisa lá, o vento derruba alguma coisa lá na cozinha, aí você assusta com aquele barulho, aí você vê que o espírito ele retorna para o corpo em frações de segundo, porque ele está preso ao corpo ainda, ele não está desligado do corpo, né? Às vezes a gente está dormindo, vem alguém e nos chama, dá aquele tapa assim, ô fulano, acorda aí, pum, papai, o que foi? Aí você já, automaticamente o espírito retorna, né, para o corpo físico. Então o espírito continua unido ao corpo por um linhame fluídico, né? E esse linhame fluídico ele só é rompido no momento do desencarne, que é o que eu falei no outro vídeo aí quando eu disse sobre a melhora da morte, lembra? Bem, Marcelo, então é um sonho, não é possível. E depois eu vou ler aqui, eu vou dar mais umas explicadinhas. Assim, do meu jeito que eu vou falar para vocês agora, nós, em espírito, quando estamos na espiritualidade, durante o sono físico, a gente vai se encontrar com muitas pessoas. A gente retorna à espiritualidade. E faz assim algumas viagens, passeios, nós vamos para lugares de quando nós éramos criança, pode-se até ir para lugares que você não se lembra, mas pode ter sido uma outra encarnação, são imagens que você vai tendo lá, encontros que você vai tendo, tá? E que você vai presenciar aquilo e depois pode não se lembrar. A gente se encontra com as pessoas. A gente muitas vezes também lá durante o sono físico a gente se encontra também com os nossos desafetos, né? E é ruim, gente. Nossa, sabe aqueles sonhos que você tem assim
você acorda meio atordoado, meio, sabe aquele negócio ruim. Aí eu tive um sonho, nossa, sonho com um cara lá que tá querendo me pegar, querendo me matar, tá querendo me surrar, sei lá. Então, são os desafetos também que nós reencontramos lá. Lá na espiritualidade não tem como esconder nada, gente. A gente não tem como se esconder na espiritualidade. Então a gente se reencontra lá com os desafetos, com os amigos, com os companheiros, com os familiares. Tudo isso, tanto encarnados como desencarnados. Tá? Então, às vezes a gente acorda de manhã, nossa, acorda bem. Acorda daqui, nossa, com uma felicidade. Ó, você olha assim, nossa, o dia está nublado, mas está lindo, que coisa mais linda. Não tem aquele sol bonito, mas o dia está nublado, mas está lindo. Olha que bonito, estou ouvindo um passarinho cantar. Ah, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você acorda desse jeito, porque você esteve com pessoas que te elevaram, espiritualmente falando, moralmente, né? Transmitido para você alguma mensagem, algum recado, um apoio, né? Um conselho, uma orientação. Então a gente acorda animado. Às vezes acontece da gente dormir, eu estou resumindo, viu? A gente vai dormir, deita lá, pô, já vem o sono. Pega no sono. E a gente às vezes dorme pensando em alguém. Por exemplo, às vezes a gente pode dormir pensando no nosso filho que desencarnou, ou no nosso pai que desencarnou. A gente dorme pensando nele, sabe? Mas o sono é mais forte, domina a mente humana, e aí o espírito, quando está lá, como ele dormiu pensando naquilo, é como se fosse uma evocação, né? Uma evocação. Aí ele pode até encontrar lá com aquele que ele dormiu pensando, com o pai, com o filho, com a filha, com a mãe. Isso também acontece muito. Aí, quando podemos nos lembrar, nos é permitido também, a gente, nossa, essa noite, ontem eu fui dormir nervoso, preocupado, uma tristeza. Aí, essa noite eu tive um sonho com meu pai, puxa vida, parece que ele me falou tanta coisa, eu não consigo, não lembro, mas eu acordei melhor. Então, é isso que acontece no sonho, ok? É o nosso reencontro com os familiares, com os amigos, tanto encarnados como desencarnados. A gente às vezes sonha com pessoas aqui da Terra mesmo, companheiro de trabalho, da escola, sonhamos, né? E lá a gente se reencontra tudo, a gente se junta lá. Eita, estamos por aqui. Gente, me desculpe, a minha maneira de eu me comunicar com vocês. Aí a gente tá lá na espiritualidade. Rapaz, fulano, como é que você tá? Beleza? Rapaz, pô, você não apareceu lá em casa e tal. E a gente tem aquele sonho com aquela pessoa. Sabe aquela dúvida que você estava tendo lá, ou no serviço, ou na escola, ou dentro do ambiente familiar? Sabe aquele negócio que você estava cafufado aí? Então, vem aqui, vamos trocar uma ideia agora aqui, para a gente resolver aquilo lá, vou te ajudar. Você está entendendo? Então a gente se encontra lá também com os nossos que estão aqui encarnados, né? Amigos, familiares, companheiros, né? Os esposos, o pai com o filho, sonha. Eu sonhei com meu pai. Mas meu pai mora lá em tal lugar lá. Me deu saudade do meu pai. Se você sonhou com o teu pai que mora em outro lugar, faz tempo que você não vê ele, lá vocês se encontraram, vocês mataram um pouquinho a saudade, o teu pai te deu uns conselhos, te orientou em alguma coisa. Então é isso. Agora, uma coisa muito importante, antes de eu ir aqui a ler, há muitas coisas que nós não podemos lembrar. Assim, quando retornamos, nós não lembramos. Não, porque talvez não seja necessário que lembremos, talvez não vamos merecer que nós venhamos a lembrar, e por outras situações. Não é conveniente, porque poderia atrapalhar o nosso livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio aqui na Terra é nós que temos que tomar as nossas decisões sem interferência de ninguém. Até mesmo o nosso anjo da guarda, ele não muda a nossa vida, ele orienta, mas ele não interfere que tomemos decisões que possam ferir o livre-arbítrio. Ele vai te falar, não vai para lá, filho. Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio, você vai para lá, porque ele falou que não vai, aí você vai, você está usando o teu livre-arbítrio. Já falamos sobre o livre-arbítrio também aqui no nosso canal do YouTube.
E então há também, então, às vezes não lembramos mesmo. Mas uma coisa importante, bacana, é que isso eu acompanho esse tipo de atividade, eu estudo, leio muito. Determinadas situações que a gente passa na espiritualidade, o que os outros nos falam, o que nos orientam, nos aconselham, a gente não vai lembrar agora, mas até eu vi uma mensagem de um espírito, não me lembro agora como que era, em que ele falava assim: você vai se lembrar do que eu te falei quando chegar o momento. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu tive um sonho essa noite, nossa, eu sonhei com o fulano lá, ele me falou alguma coisa. Eu sei que eu tenho a impressão que eu sonhei. É assim que a gente eu tenho a impressão que eu sonhei com o Manuel. Aí o Manuel falou alguma coisa, eu achei, mas não adianta que eu não lembro. Bom, passa. Mas o que o Manuel falou para você tem muito a ver com uma situação, foi permitido que ele te desse uma orientação de como você deve agir quando chegar aquela situação na tua vida. Pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui a alguns anos. Quando chegar aquele momento, rapaz, pronto, você teve a ideia, você acha a solução. Foi a orientação, o conselho que o Manuel te deu há tempos atrás. Então chega no momento certo, é como uma orientação, um conselho. E também é assim que acontece. Mas vamos aqui para nós não se alongar muito. Deixa eu pegar aqui essas perguntinhas e vamos fazer um comentário. Vamos prosseguir, gente. Se está gostando do videozinho, dá um joinha para nós aí. Faz um comentário, faz uma pergunta. Estamos aqui para nós responder. Se você acha tudo besteira, fala, é besteira isso aí, não tem problema nenhum. Gostei, legal. Tá, então dá um joinha lá, bate no sininho aí, tem um sininho aí embaixo, para poder receber novos vídeos. Comenta, pode comentar. Só não pode ofender. Tá legal? Vamos lá. É possível um desencarnado transmitir uma mensagem para uma pessoa querida através dos sonhos? É possível, sim. Porque o sonho é o momento que o seu espírito se liberta um tanto, não plenamente, né? Plenamente é o desencarne, é a morte. Mas no sono você se liberta de uma forma limitada do corpo físico, alcança outros universos, outros planos, outras pessoas, convive com outras pessoas. Então você pode se encontrar com um ente querido, receber notícias dele, recados, informações. Pode, é claro que sim. Nós temos contato direto com os espíritos. E quando o corpo dorme, com mais facilidade, o espírito se libertando do corpo, ele se encontra com as pessoas queridas. Eu estava lendo, eu peguei isso aqui, 5 fatos sobre visitas de espíritos durante o sono. Primeiro, vamos prestar atenção. Depois vocês podem perguntar também, não tem problema não. Primeiro, 2 pessoas, é uma pergunta, 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? 2 pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? É a pergunta. Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitares durante o sono um amigo, um parente, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Porque a gente já teve inúmeras reencarnações, então a gente tem um círculo de amizade, espiritualmente falando, né? O que foi amigo meu aqui, viveu aqui no Brasil comigo, hoje pode estar reencarnado em outro país, que é o que ele fala aqui. Aí você sonha com ele, pô rapaz, você foi aí para os Estados Unidos, né? Aí encontrando lá na espiritualidade. Saudade, rapaz. Então isso também é frequentemente. Ele diz aqui, é muito frequente isso. 2. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas
se não a recordamos. Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las. E não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. O que ele quer dizer aqui? Eu comentei um pouquinho. A gente não lembra, a gente acorda, eu sei que eu sei, mas não lembro. Aí no dia a dia ali, hoje, amanhã, lá no outro dia, daqui uma semana lá, aí você está fazendo alguma coisa, aí bate uma ideia em você para resolver isso, para falar aquilo, para escrever aquilo, né? Aí de repente bate aqui na sua cabeça, fala, pô, que ideia, cara! Olha que ideia que me bateu aqui na minha cabeça agora. Então isso são as reminiscências como diz aqui, né, dos colóquios, né, que nós tivemos lá com eles, lá com outros espíritos na espiritualidade. Então no momento a gente não lembra de nada, mas no instante certo, é aquelas ideias que surgem repentinamente. Você fala, mas cara, por que eu não pensei nisso antes? Você fala assim, por que eu não pensei nisso antes? Na verdade, é essa ideia que você, de repente, veio na tua mente, mas você já tinha recebido essa orientação, essa ideia, com um encontro que você teve com alguma outra pessoa lá na espiritualidade durante o sono físico. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode. Por exemplo, dizer ao adormecer. Eu já falei sobre esse assunto para muitas pessoas, para tranquilizá-las até, porque como eu converso com muitas pessoas, são um problema dos mais difíceis, principalmente nos casos do desencarne de filhos e filhas. E eu sempre disse isso mesmo, que a gente pode, quando nós vamos dormir, a gente pode fazer isso. Deixa eu acabar de ler. Então ele respondeu, pode, por exemplo, dizer ao adormecer, que eu costumo dizer para vocês. Esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Eis o que se passa, aí ele vai explicar. Então, eu costumo dizer para as pessoas, você está chorando, você está sofrendo, quando você for dormir, faz a tua prece, pede para Jesus, assim, Jesus, eu queria tanto me encontrar com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, com a minha esposa, que saudades que eu queria tanto. Então você faz esse pedido. E eu faço, gente, e acontece, como é que diz o ditado? É batata, tá certinho. Comigo dá. E com muitas outras pessoas eu sei também que dá. Bom, eis o que se passa. O homem dorme, o seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Deixa eu repetir. Eis o que se passa. O homem dorme, o seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. O que tinha resolvido. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Você está entendendo? Quer dizer, então é diferente. Eu desencarnado, ou eu em desdobramento, ou desencarnado, eu não estou nem aí. Eu estava encarnado, eu falava, hoje eu vou encher a cara. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu resolvi fazer aquilo. Ou eu vou fazer alguma coisa aí que não tem nada a ver, assim, né? Não é boa. O espírito, eu mesmo falava, mas pera, eu sou besta, olha a decisão que eu tomei lá quando eu estava lá no corpo lá. É isso que ele está dizendo aqui. Interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto para o homem, para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja,
Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é a razão para que eu faça. Depende muito de nós, da nossa evolução, do nosso aprimoramento espiritual, moral, para que tudo isso aqui também aconteça. Porque de repente eu sou um espírito mau, eu sou um bandido, um criminoso, sou uma pessoa que só faz coisas erradas. Geralmente o que nós pedimos não é assim, ouvido, atendido assim. O criminoso ele quer, eu vou dar uma ideia minha aqui. Ele quer, eu quero me encontrar com o chefe da minha facção. Eu quero que ele me oriente aqui como é que eu faço para cometer esse crime. Isso não é assim que funciona. Isso aqui, como eu disse aqui, é para os homens mais elevados, tá? Que a gente pede para para se encontrar com essa ou aquela pessoa. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Bom, pode acontecer, portanto, que segundo o motivo se propôs, o Espírito vá visitar as pessoas que deseja. Isso é que eu tinha lido. Agora vamos para o quarto item. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Entenderam a pergunta? Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia durante o sono? Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade antigos ou novos reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se reencontrar, de se encontrar. Pela palavra antigos é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Quer dizer, então, a gente sonha com eu com meus amigos que fazem parte do meu trabalho espiritual, daquela casa espírita, lá, umas pessoas que me seguem, a gente pode se reunir lá, assim, e todos juntos nos encontrarmos, trocarmos ideias, conversarmos. Então pode acontecer sim. A gente vai ter pequenas lembranças do que nós tivemos lá. Mas a gente sempre se ignora a fonte. Quer dizer, a fonte deve ser a razão por que nós estávamos ali juntos. Mas tudo que nós discutimos ali, que nós conversamos, que nós trocamos experiência, isso a gente vai lembrar. Certo? O último item. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo. Entenderam? Poderia nesse caso ter uma intuição ao acordar? Respondem, como o espírito pode certamente vê-lo e saber como ele está, se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo? Será um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte? Quer dizer, faz tempo que eu não vejo uma pessoa, um amigo, até um familiar. Nem sei se ele está vivo, se ele está morto, né? É o que ele diz aqui. Aí, e a gente até julga que ele morreu, faz tanto tempo, o fulano lá já morreu já. A gente pode, então, na espiritualidade, obter alguma resposta sobre isso? Ele disse que pode sim. A gente vai encontrar com esse espírito e ele pode estar vivo aqui, mas está em outro lugar que você não faz nem ideia. Né? Mas você tinha dentro de você a ideia latente de que ele já havia morrido. Então, como eles explicam aqui, a gente vai despertar com aquela intuição. Né? Às vezes é necessário que a ideia, o conhecimento que nós temos de que a pessoa está morta é necessário para a nossa própria, é uma provação para nós. Tá? E ele está vivo, mas enquanto nós alimentamos a certeza de que ele está morto, isso é para nós é uma provação também. Mantermos fixa a ideia de que a pessoa está morta. E, com referência a esses encontros, assim, quando a gente desperta do sono,
físico, a gente acorda com uma intuição. Depois, durante o dia, por exemplo, um exemplo, você está conversando com a tua mãe, fala, ai mãe, sabe o tio lá, o tio assim, a tia desse jeito, faz tanto tempo, né? Eu não sei, mas eu acho que eles já morreram, mãe. Ou aconteceu alguma coisa ruim, aí a mãe que está ouvindo esse questionamento, essa indagação, ela tem as intuições dela. E ela vai, olha, eu não sei, filho ou filha, tem uma coisa aqui na minha cabeça que diz que ele está vivo, sabe? É assim que acontece. A mãe, no caso aí, né, a pessoa fala, olha, isso acontece, né, gente? Olha, eu não sei não, vocês vão desculpar, pode até me chamar de louco, mas eu tenho quase certeza de que fulano, Beltrano ou Cicrano está vivo. A gente está pensando que ele está morto, ele está vivo, ele está em outro lugar, a gente não está conseguindo saber onde que ele está. Então, isso também acontece muito. Bom, por enquanto é isso, né? Aí, se vocês tiverem alguma perguntinha para fazer, pode fazer. É um conselho que eu dou para encerrar o vídeo, um conselho que eu dou para todos vocês, que eu costumo dar sempre. Quando nós vamos nos deitar, temos que fazer a nossa prece noturna. Ela é muito importante. É aquele momento que a gente vai conversar com Deus, conversar com Jesus, com o seu santo de devoção, não importa a sua prece. Tá? Você sempre faz, em primeiro lugar, o teu agradecimento. Agradece por tudo, mesmo que o seu dia não tenha sido bom. Agradece o dia, agradece tudo que você tem. E depois você volta a conversar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, pedindo, depois do agradecimento, pedindo aquelas coisinhas que a gente costuma pedir, mas pedindo muita proteção, pedindo muita bênção. Uma coisa importante, ao dormir durante a prece, fala-se com o seu anjo da guarda, que é o seu guia espiritual, que é aquele que te acompanha dia e noite, tá? Desde que você nasceu, vai ficar com você até quando você voltar para lá. Falamos sobre isso ontem também. Fala com ele, se habitue a conversar com o teu anjo da guarda. Olha, meu amigo, meu companheiro, sabe, com todo respeito, eu sou muito feliz que você está sempre me ajudando, e realmente eles ajudam muito, né? Essa noite, eu não sei para onde que eu vou, com quem que eu vou encontrar, eu não sei o que vai acontecer, mas fica do meu lado, me protege, não deixa nenhum inimigo do passado me atacar, né? Me ajuda em nome de Jesus para que a minha noite seja tranquila. Pede as bênçãos de Jesus e pede a proteção de Jesus e do teu anjo da guarda. A gente evita também aquele transtorno que é aquele pesadelo, né? Eu sempre esqueço o nome. Que a gente... como é que chama, meu Deus do céu? Não me lembro agora. Aquele episódio, depois vai vir o nome na minha cabeça, em que a gente tá deitado, fica vendo o corpo, cai no chão, fica flutuando, fica vendo um monte de entidades querendo nos atacar. O pesadelo do sonho, né? Uma coisa assim, né? E a gente se sente amarrado, acuado, não consegue, a gente grita, ninguém escuta. A gente evita esse tipo de situação, sabe? Quando a gente pede... olha, gente, a prece noturna, agradecer em primeiro lugar, pedir bênção e pedir proteção, tá? E falar para Jesus, é uma coisa que nós temos que fazer. E a gente falando com Jesus, a gente está falando com Deus, né? Ou se você vai falar direto com Deus, fala com Deus. Fala, Senhor, meu Senhor, eu sempre te peço que perdoe os meus erros, os meus pecados, os meus defeitos. Eu posso ter sido delicado com aquela pessoa. Eu peço perdão, Senhor. Me perdoe os meus erros, por favor. Tá, mas o que você tem que fazer também? Você também tem que oferecer o seu perdão. E diga a ele, olha, se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, faça com que o meu pedido de perdão chegue até essa pessoa esta noite. Porque a gente, algumas vezes, a gente, é bom falar também, Senhor, permita, se eu tenho algum inimigo de outra encarnação, diga, que tome conhecimento de que eu estou pedindo perdão das coisas que eu fiz. Hoje a minha visão é outra.
Isso evita da gente encontrar com o nosso desafeto, o nosso inimigo lá na espiritualidade. Então a gente já sai, se entrega ao sono físico, já mais amparado e mais fortalecido. Um abraço, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Obrigado pela tua presença aqui comigo e que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. É o que eu desejo.